Hoje eu vou falar de dois projetos de game em blockchain que eu acredito que tem um potencial absurdo para esse ano: Ronin e Shai. Lembrando que games em blockchain não é uma história nova. O Vitalik Buterin, criador do Ethereum, falou que lá, antes ainda de ele se envolver com Ethereum, com Bitcoin, ele jogava World of Warcraft. E a Blizzard, a fabricante do jogo, eles fizeram uma mudança ali num personagem que o Vitalik tinha, né? O pessoal chama de nerfou, mudou, enfim. Um ente centralizador mexeu no joguinho do Vitalik, ele já estava há anos jogando ali e acabou sendo prejudicado. O próprio Vitalik Buterin afirmou recentemente que esse episódio com certeza influenciou ele a gostar de sistemas descentralizados. E aí que vem o conceito de games em blockchain, porque os NFTs permitem você ter a ownership, você tem realmente os objetos dos jogos, por exemplo. Então isso tem tudo para virar uma tendência daqui para frente. E você sabe qual é o tamanho da indústria de games? Não, pera aí. Vocês têm noção do tamanho da indústria de games atual? Não estou falando de blockchain, de games em geral. Segundo a Grandview Research, a receita, o faturamento de games em 2022 foi de 217 bilhões de dólares, sendo que esse mercado em 2030 deve chegar aí aproximadamente 500 bilhões de dólares. E muito importante notar que faturamento não é igual a market cap, capitalização de mercado que a gente olha. Por exemplo, Apple, Microsoft, eles têm 200, 300 bilhões de dólares de faturamento anual, porém o market cap deles é 10 vezes maior. Então quando a gente fala que a indústria de games é 200, 500 bilhões de dólares de faturamento, significa que o market cap potencial, se a gente fosse traduzir isso para cripto, ainda poderia potencialmente ser muito maior. E sim, eu acredito que games é um dos segmentos que deve ficar gigantes em criptomoedas. Mas vamos lá, 217 bilhões de dólares de faturamento anual. Você tem noção o quanto é isso? Vamos comparar com a indústria de entretenimento, por exemplo? Vamos comparar com cinema? Olha só, cinema, entretenimento, incluindo Netflix, é somente 90 bilhões de dólares. O mercado de games já é mais do que 2 vezes maior. Isso sem contar que o número de gamers, o número de pessoas jogando no mundo é absurdo. Já tem mais de 3 bilhões de pessoas jogando e esse número só tende a aumentar. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa aqui: Ronin e Shai. Primeiro eu queria falar da Ronin. Ronin é uma blockchain Layer 1. Sim, Layer 1, parecido com Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche. Ela tem validadores próprios, então o token dela, o RON, ele serve para pagar gas, ele serve para fazer staking, ele tem bastante utilidade. Ela serve como uma rede para vários jogos. O mais famoso deles você já deve ter ouvido falar, Axie Infinity. O Axie Infinity teve uma hype absurda no último ciclo, praticamente inaugurou a explosão de games, trouxe muita popularidade, porém o tokenomics na época não estava muito bom, o token estava muito inflacionário. A Sky Mavis, que é a fundadora da Axie Infinity, eles criaram a própria blockchain Ronin para Axie Infinity, porque precisava de uma blockchain mais rápida e mais barata que o Ethereum. E o Axie Infinity não morreu não, ainda segue desenvolvendo, tiveram atualizações, novos jogos, novas funções, NFT evoluindo e até o tokenomics melhorou. Mas o Axie Infinity não é mais o maior jogo da Ronin, sabia disso? Segundo o Dep Radar, o maior jogo hoje da Ronin é o Pixels. Olha só, Axie Infinity em segundo e ainda tem vários outros. E isso é o que deixa essa tese mais interessante, porque tem muitos jogos sendo desenvolvidos. Qual que é o próximo jogo que vai explodir? Mesmo que você não conheça os detalhes, não seja um jogador ávido ali do Pixels ou de outros jogos, se você conseguir acertar qual blockchain ou quais redes de jogos vão explodir, você vai conseguir se beneficiar. E o Pixels vem crescendo muito desde que ele migrou da Polygon em outubro do ano passado.
Olha só o que aconteceu com o próprio Pixels e também com a rede da Ronin nos últimos meses. O número de transações diárias simplesmente explodiu, tava lá em 20 mil usuários ativos, 20 mil endereços ativos e agora chegou a quase 700 mil endereços ativos na blockchain da Ronin. Somente como comparação, olha que absurdo. Isso é mais do que tem de endereços ativos no Ethereum, na Polygon, na Solana, no Bitcoin. Só fica atrás da BNB Chain e da Tron. E qual é a métrica mais importante para um jogo ou para uma rede de jogos bombarem? Bom, lembra que aconteceu com a Axie Infinity? Tinha mais de 1 milhão de jogos lá no auge de 2021, 2022. E a Ronin está indo no mesmo caminho. Ela é disparada a rede de games que mais tem usuários. E esse número está crescendo exponencialmente. Agora vamos dar uma olhada no Token Home. Segundo a CoinGecko, o Token Home ele tem hoje uma capitalização de mercado de 773 milhões de dólares na posição 89. Se a gente comparar com o Immutable X, que é outra rede de games, ele ainda está bem menor. E se a gente comparar com blockchains inteiras, como a BNB Chain, tem 46 bilhões de dólares. Então, olhando as métricas da Ronin, eu acredito ainda que ela está muito desvalorizada. Número de endereços gigante e crescendo de maneira exponencial e ainda bem menor que pares de mercado. Por isso que eu acredito que Ronin ainda tem muito potencial. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, é apenas a minha análise e a minha opinião do que eu acredito de potencial para esse mercado. Outro projeto que é super novo é o Shai, X-A-I, é assim que escreve, Shai. Shai é uma nova narrativa. Você já ouviu falar de Layer 3, camada 3? Então, eu estou estudando desde março do ano passado as L3 da Arbitrum, que é uma tecnologia chamada Orbit. Orbit vai permitir uma L3. Por que L3? Porque até uma Layer 2 ela pode ter limitações. Velocidade, custo de transação. E numa Layer 3 fica muito mais fácil de você escalar, ter velocidade e também melhorar a experiência do usuário. A ideia do Shai é que o jogador não vai precisar gastar gas, vai ter uma interface super fácil, ele nem vai precisar ser um cripto nativo, mexer com carteira, chaves. Por isso ele é feito numa Layer 3, porque ele quer abstrair toda essa parte técnica dos usuários. E é por isso que a Off-Chain Labs, a empresa responsável pela Arbitrum, fez a Orbit para ser usadas para essas aplicações como games. E olha só, a Shai é desenvolvida pela própria Off-Chain Labs, é a mesma empresa da Arbitrum. Então assim, não é que você está olhando para um projeto totalmente novo com um time anônimo, é o mesmo time da Arbitrum, que é a maior Layer 2 do Ethereum. Mas vamos lá, a Arbitrum, eles são bons para desenvolver segunda camada, terceira camada, é blockchain. Mas e aí? Eles sabem desenvolver jogos? É aí que vem a parceria mais importante deles, que é a X-Populous. Então, na verdade, a Shai ela é desenvolvida pela Off-Chain Labs da Arbitrum, só que a parte de games, quem está desenvolvendo é a X-Populous, principalmente a X-Populous. Vocês querem dar uma olhada no time da X-Populous? CEO e fundador da X-Populous é o Tobias Baron. Olha só, ele tem 20 anos na área de produtos digitais e marketing. Ele foi responsável por aproximadamente a instalação de 1 bilhões de aplicativos de app. Ele é especialista em game mobile. Um dos jogos que ele desenvolveu foi esse Clan Wars, que já chegou a ter mais de 10 milhões de usuários no Facebook. Outro fundador é esse cara aqui, o Mark Harris. Além de ser cofundador e diretor de criação da X-Populous, ele também trabalha na Pixar. Esse cara aqui, olha só, ele é supervisor de animação da Pixar. Ele já foi até indicado a Oscar. Aqui é algum dos jogos
Pra ter uma ideia, olha só, tem um aí que é do Mike Tyson, tem um outro joguinho aqui no site da Xpopulous a gente consegue aí ter uma ideia do tipo de games que esse pessoal tá fazendo. Todos esses games estão sendo desenvolvidos na Shy, na L3, que é feita em cima da Arbitrum. Segundo a CoinGecko, o Shy hoje ocupa a posição 213 ainda no ranking das maiores criptomoedas, com capitalização de 230 milhões de dólares. E ele é super novo, foi lançado aí tem 2 semanas. Então a Shy é um projeto que acabou de sair do forno, acabou de ser lançado, e eu acredito que tem um potencial absurdo. Acabaram de lançar o token e a mainnet. Então a gente espera ver nos próximos meses começarem a ser lançados os primeiros jogos. E aí, o que você acha? Você tá animado com essa tese de games? Você acredita que essa tese tem potencial? Coloca aí nos comentários. Você quer ver mais projetos como esse? Você quer descobrir antes esses projetos? Faça parte da Academia Cripto. O pessoal da Academia Cripto tá rodando Node da Shy, a gente já ganhou airdrop. O que a gente investiu para comprar uma chave para rodar um Node da Shy, já ganhamos airdrop, já tá pago. Tem muita coisa acontecendo no mundo de games. Então, fazendo parte da Academia Cripto, o link tá na descrição. Você consegue descobrir antes esses projetos, aprende até a rodar Node de alguns projetos. Você consegue ter, desde o básico, aprender tudo de criptomoeda, como armazenar criptomoeda, como aprender o DeFi, como fazer operações avançadas com opções, derivativos, tudo isso e muito mais. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!